Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, mais conhecida por aqui como a Tia Pati. E hoje eu vou falar com vocês sobre as características comportamentais de cada faixa etária, Hoje eu vou falar do berçário de 0 a 2 anos, que é assim. O que a característica comportamental estuda? Ela estuda a maneira de pensar e agir dos bebês e crianças pequenas até os 4 anos, Ela nos ensina conceitos, o que a gente vai passar para as crianças nessa idade. Conceitos sobre Deus, sobre o amor dele, sobre Jesus. A gente já tem que introduzir nas crianças logo nessa fase de 0 a 2 anos. Tudo que o bebê vê, ouve, sente, fica na mente dele, Porque isso e por esse motivo é essencial que nessa faixa etária nós falamos de Deus para eles, os pais falem de Deus para eles. E até os 2 anos, a criança ela ainda tem pouca coordenação motora, ela começa a adquirir o conhecimento através dos sentidos, o tato, cheiro, a visão, por isso que tem que usar muito visual, muita coisa colorida, E assim, ela vê, o círculo familiar dela é a referência dela. Ou seja, tudo que fizerem, a maneira que estão fazendo, a criança ela vai aprender a partir disso, Ela usa muito da imitação, ela compreende o significado das palavras, aos poucos, ela distingue cor, som repetido, ela não tem muita noção de espaço. Ela é egocêntrica, aquela criança que pensa que tudo é pra ela, que é normal nesta fase. Mas o que a gente pode estar passando pra elas? Eu tô aqui olhando pra baixo, é que eu tenho as minhas fichinhas de cola, que eu escrevi mais cedo. Então eu tenho minhas fichinhas aqui. Porque essas coisas a gente tem que estar repassando sempre, porque é bastante coisa pra gente decorar, pra gente memorizar. Então vamos lá. As atividades para ser desenvolvidas no berçário. Ela tem que ser diversificada, nós temos que promover jogos, brincadeiras com as crianças, onde que elas possam treinar a fala. Nós temos que criar atividades que elas se locomovam, que permita que elas andem, que elas pulem, que, por exemplo, abrir e fechar as coisas, A gente pode usar também bastante bolas, bonecas, caixas de papelão que eles adoram brincar, brinquedos, brincadeiras que a criança possa brincar sozinha. Nós temos que ajudar a criança nessa fase a aprender a dividir. Nós temos que deixá-las também com outras crianças, proporcionar momentos e oportunidades para que elas possam ouvir as músicas e nunca repreender a criança sem que ela compreenda o que ela fez, Nós temos que compreender que a criança nessa fase, ela considera que o brinquedo é parte dela. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de repreender a criança para não criar uma ferida nela. Que isso eu vou falar em outro vídeo, que eu até fiz anotação em algum lugar aí, que as crianças elas também precisam de cura. Isso eu vou falar no próximo vídeo, como que essas feridas acontecem nas crianças. Nós temos que usar fotos, cartazes, coloridos, repetir bastante os versinhos, aqueles cânticos bem comuns para essas crianças do berçário. Agora, deixa eu achar aqui onde que eu coloquei a do maternal. Mas uma das outras atividades que a gente pode desenvolver no berçário é usar de muita repetição. A gente tem que usar brincadeiras simples, que eles possam entender, conversar normalmente, não chegar na criança, que a gente tem essa mania, Não sei de onde vem isso. Chegar com a criança, oh, que bonitinho, ai, bebê. Não, a gente tem que chegar e falar sério com a criança, assim. Porque ela vai nos ouvir falar e ela vai aprender como a gente está falando. Se você fala errado para a criança automaticamente vai aprender errado. Então nós, professoras, temos que falar corretamente com as crianças também. Temos que ter paciência com as crianças no berçário, porque elas estão aprendendo agora. Muitas são filhos únicos,
então são um pouco mais mimados. Nós temos que ter muita paciência, temos que nos controlar, controlar o que a gente fala, porque às vezes a gente tem que olhar uma criança, a gente só vê a criança ali na sala, mas a gente tem que entender que tem toda uma família por trás daquela criança. Então nós temos que tomar cuidado da maneira de falar com aquela criança, principalmente no berçário. Nós temos que dar a oportunidade para a criança se expressar, por mais que tenham crianças que elas demoram para falar, elas gaguejam um pouquinho, elas tentam procurar as palavras, nós temos que deixar elas falarem e não completar as frases delas, deixar elas terminarem as frases sozinhas. E sempre perguntar para elas, olha, o que é essa figurinha? Se você for trabalhar com imagem, com figuras, sempre pergunta para a criança, ó, o que está acontecendo aqui? O que essa pessoa está fazendo? Sabe? E sempre assim, nós temos que usar livrinhos que elas possam ler sozinhas, apesar de elas não saberem ler, a gente pega o livrinho, conta a história mostrando a imagem para a criança e entrega para ela. Fala assim, agora conta pro amiguinho o que tá escrito aí. E ela vai pegar, ela vai desenvolver ali. E isso já ajuda a criança a memorizar o que você falou, o que você ensinou, e ela já vai treinando, ela já vai tendo uma desenvoltura, né? Vou falar agora do maternal, que já é de 4 anos, as crianças de 4 anos, né? Entre 2 e 4 anos, fica entre meio que berçário, maternal, é tudo ali na mesma idade. As características comportamentais da criança no maternal. As características físicas. Ela tem uma coordenação motora mais desenvolvida. Quando se cansam, ficam inquietas e irritadas. Por isso que nós temos que ter um repertório bem variado ali, porque as crianças elas começam a se irritar, porque elas estão dentro de uma sala. Muitas vezes a sala não tem uma ventilação adequada, já junta o calor e junta aquele monte de criança, elas se irritam muito fácil. As características intelectuais no maternal. Elas não conseguem entender linguagem figurada, seu tempo de concentração é curto, de 3 a 5 minutos. As características sociais. Elas preferem brincar perto de outras crianças do que com elas. Brigam por causa de brinquedo e por causa de ter que dividir e cooperar. Então é praticamente a mesma coisa do berçário, né? Eles ainda estão aprendendo a dividir, eles acham que o brinquedo faz parte deles. As características emocionais no maternal. As crianças elas são carinhosas, mas elas têm aquelas explosões de emoção para chamar atenção, para conseguir o que quer e para demonstrar frustração. Então nós temos que aprender a ler o que a criança está passando pra gente, né? Nós trabalhamos com célula Kids aqui e eu sou anfitriã e nessa célula na minha casa temos uma célula de adulto e uma célula infantil. E vem crianças de todo jeito. Aí tem um menino que ele chama atenção, ele quer chamar atenção de toda maneira. Chega a ser até irritante, né, pra falar a verdade. Só que a gente não pode olhar com os olhos físicos para essas crianças. Eu vou dar o exemplo deste menino, mas tem meninas, tem outras crianças na célula com o mesmo problema. E ele chegou na célula com esse comportamento. Aí nós fomos investigar o que é que aconteceu com essa criança, porque ela assim. Essa criança ela tem um histórico de rejeição, ela é rejeitada pelos pais, ela é criada pelos avós que também o rejeitam. Então ele passa a maior parte do tempo dele na rua, sabe? Ninguém dá carinho pra ele, ninguém dá atenção. E então quando ele vem pra célula, ele quer essa atenção. Só que nós temos ali 15 crianças na célula, porque a célula é infantil, criança atrai criança, então a célula bomba. E ele vem, ele chega, ele quer essa atenção. E como que a gente resolve isso? Colocando ele, olha, hoje você vai ser meu ajudante, chega aqui, abraçar, incluir ele. Porque na realidade ele age dessa maneira porque os adultos fizeram dele desse jeito. Mas assim, é tudo para chamar atenção. E isso é uma das coisas que eu vou falar no próximo vídeo, se Deus quiser. Características espirituais. Elas gostam de orar e já entendem que Deus as ama.
né? Quando você vai fazer alguma coisa, ai, quem quer orar? Pelo menos nós perguntamos assim, quem quer orar hoje pro lanchinho? Aí, ai, tia, eu quero. Muitas delas já se desenvolvem sozinhas na oração ali, né? Porque o pai, a mãe ensinam em casa. Tem as outras, tia, me ajuda. Aí o que a gente faz? A gente vai falando para a criança, ela vai repetindo até ela assimilar. E assim a gente vai ensinando as crianças a orar. Como que é pra gente ensinar no maternal? Nossa aula no maternal tem que ser simples e direta, não pode ficar com muita enrolação, até porque o tempo de atenção das crianças é curto. E também usar de atividade repetitiva até elas aprenderem aquilo. Nas atividades a gente tem que propor que elas se interajam umas com as outras. Nós não podemos deixar as crianças sozinhas na sala, porque elas, principalmente nessa idade, elas se envolvem muito facilmente em situação de perigo, né? Porque elas têm curiosidade para pegar as coisas, para mexer nas coisas, então é perigoso. E nós temos que incentivar a criança a ser autossuficiente, ou seja, não entregar tudo na mão, mas mostrar para elas como que tem que ser feito e pedir para elas fazerem, porque elas são capazes e elas querem se sentir importante. Nós temos que incentivar as crianças a fazerem as coisas, né? Nós temos que incentivar elas a orar também, que é importante. Nós temos o versículo, para ensinar o versículo para a criança nessa fase do maternal, né? Faz uma musiquinha com bastante mímica, e as brincadeiras de soltar, de marchar. Lá nas crianças de 4 a 5 anos, que aí varia de igreja para igreja, né? A idade do berçário, a idade do maternal e por aí vai. Para aqueles que têm até de 4 a 5 anos no maternal, o desenvolvimento da criança nessa idade ela tem melhor coordenação, né? As mãos são mais desenvolvidas, a coordenação da mão. Elas se concentram de 15 a 20 minutos, uma criança de 5 anos. Elas têm uma imaginação muito fértil, que dá pra gente usar isso bastante. É uma criança carinhosa nessa idade, é afetuosa. Ela se interessa pelo que os outros estão fazendo. Ela gosta de conversar, ela consegue repetir toda a história que você conta pra ela já consegue repetir, desde que você tenha consciência que tem que falar palavras fáceis para o entendimento dela. Não adianta a gente chegar numa sala de uma criança de 4, 5 anos e começar a falar como se elas fossem adultas, porque elas não vão entender, elas vão ficar boiando, né? Como dizem aqui, elas vão ficar boiando, né? Colocar elas para contar a história, muitas já estão começando a desenvolver a leitura, já dá para usar isso também. E atividades para desenvolver com elas nessa idade, de 4 a 5 anos. Contar histórias reais, para que elas contar a história. Você pode misturar um pouco de realidade com um pouco de ficção, para que ela aprenda as diferenças, né? Ela responder sempre às perguntas das crianças. Às vezes são coisas simples, mas a gente está ocupada ali, atarefada com uma coisa, a criança vem e faz a pergunta e a gente passa despercebido. Toda vez que a criança perguntar, você responda. Nós temos que ajudar a criança a aceitar os limites necessários, ou seja, do não. A gente tem que ajudar a criança a entender que quando se fala não, é pro bem dela. Nós temos que fazer com eles caça ao tesouro, gincanas, sempre brincadeiras assim que envolvem um pouco mais de ação. Temos que dar a oportunidade para eles compartilhar as experiências deles, que eles querem contar o que aconteceu durante o dia, eles querem contar o que aconteceu durante a semana. Oferecer brinquedos para que eles possam se exercitar, que eles possam ali usar a imaginação ou recontar a história que você contou, sabe? Fornecer sempre algo assim para fazer com eles. Então, esse é o que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Compartilhe, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Deixe as sugestões de novos temas. E em breve eu já vou sair com o outro vídeo
sobre as crianças, que as crianças também precisam de cura, tá? Então espero vocês no próximo vídeo. Compartilhe, ajuda o canal a crescer para que mais pessoas sejam alcançadas e juntos nós conseguimos fazer um trabalho melhor com as crianças, tá? Se você já é um líder experiente, deixa aí também a sua mensagem no que pode ser melhorado e vamos juntos nos unir para que as crianças sejam alcançadas e que mais pessoas sejam capacitadas para trabalhar com as crianças. Então, tchau, tchau, até a próxima!